No nosso segundo episódio da série Não Desanime, aqui no Foca no Livro, nós vamos ler hoje 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 5, que diz assim: Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Aqui eu quero destacar os personagens que aparecem nesse versículo. Paulo primeiro diz, mas não pregamos a nós mesmos, e esse nós aqui tem relação com Paulo, o próprio Paulo e seus companheiros de ministério, líderes que o acompanhavam na sua missão. Depois ele diz, além de não pregarmos a nós mesmos, nós nos posicionamos, na segunda vez que aparece a expressão nós aqui, ele diz, nós nos posicionamos como escravos de vocês. E os outros elementos que aparecem aqui, ou os outros personagens, melhor dizendo, que aparecem aqui nesse versículo são Jesus Cristo, que aparece 2 vezes, e esse termo que eu já mencionei, vocês. Nós somos escravos de vocês. Então vamos dar uma olhada no que isso tem a ver com a nossa série Não Desanime. É interessante que Paulo começa dizendo, mas não pregamos a nós mesmos. Então, um tema, um assunto muito recorrente nas cartas de Paulo é uma afirmação da sua autoridade apostólica em relação a falsos líderes ou a outros líderes que vinham se levantando e passeando, de certa maneira, pelas igrejas da época, tentando diminuir a autoridade de Paulo e afirmar a sua própria autoridade com base na sua capacidade oratória e retórica, né? E Paulo, muitas e muitas vezes nas suas cartas, ele chama a igreja para uma postura de entender de fato a fonte dessa autoridade apostólica do próprio Paulo. E essa fonte era o próprio Deus, Jesus, que o havia vocacionado. Então, aqui Paulo está dizendo, olha, nós não desanimamos. Nos versos anteriores, se você der uma olhada, verso 3, verso 4, ele diz, olha, nós não usamos procedimentos falsos, enganosos, nós não torcemos a palavra de Deus, ao contrário, nós pregamos a Jesus Cristo, o Senhor. E quando ele diz nós não pregamos a nós mesmos, é muito interessante essa expressão, porque uma das razões pelas quais nós desanimamos é que nós tendemos a viver uma vida focada em nós mesmos. Uma vida focada em si mesmo é uma vida que está fadada a ser um fracasso, a ser uma vida triste, a ser uma vida de infelicidade, porque não raro nós nos frustramos, nossos planos não dão certo. E mesmo quando eles dão, a gente percebe que viver para si mesmo é viver para uma causa muito pequena. E então, quando nós focamos apenas naquilo que nós queremos, nós vivemos uma vida que não satisfaz. Paulo diz, nós não pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos a Jesus. E quando nós falamos, então, de nós mesmos, é para mostrar que nós somos, na verdade, escravos de vocês. Ou seja, a nossa vida, ela tem como propósito anunciar Jesus Cristo, o Senhor, para vocês. E nós, para isso, nos tornamos como escravos, como servos de vocês. Tudo isso por causa de Jesus. Eu creio que essa era uma das razões pelas quais Paulo não desanimava. É porque ele sabia que ele não existia, a sua vida, o seu ministério não existiam para realizar os seus próprios sonhos, os seus próprios alvos, as suas próprias vontades, mas para anunciar Jesus Cristo e fazer isso com a postura de um servo, de alguém que tem como objetivo o bem de outras pessoas e não de si mesmo. Então, se você se encontrou hoje desanimado, avalie se talvez a sua vida não tenha girado apenas em torno de você mesmo. Se você tem vivido para servir a você mesmo, ou se a sua vida serve a Jesus e serve a outras pessoas. Quando a gente faz isso, a gente amplia o nosso olhar, a gente encontra motivação para prosseguir, a gente encontra um propósito maior. E eu espero que isso te ajude a permanecer encorajado. Deus abençoe a sua vida.